Muito boa noite. Satisfação estar aqui mais uma vez na nossa, vamos dizer assim, a casa máter de Rio Preto, né? O nosso Kardec. Quero abençoar cada um de vocês pela presença, abençoar os amigos, as pessoas queridas aí, conhecidos, enfim. E abençoar a nossa doutrina espírita que nos traz tantas oportunidades de renovar o nosso pensamento, de causar em nós novos entendimentos que vão nos encaminhar para aquele reino, o reino de Deus, como Jesus nos prometeu, que venha a ser apenas um local dentro da nossa consciência. O tema da nossa reflexão da noite é a missão do homem inteligente na Terra. E eu gosto muito de refletir contando histórias, sabe? Estava conversando com o Valdir aqui agora há pouco, falei que eu gosto de algumas histórias contidas no Velho Testamento, e eu trago uma hoje que eu considero muito relevante para o tema de O Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá contido em um livro de Reis, no Velho Testamento, conta a história da sabedoria de Salomão, que um dia foi indagado por duas mulheres, que lhe chegaram disputando uma única criança, um bebê. E a história foi o seguinte: as duas tiveram filhos no mesmo momento, e chegado um momento em onde as crianças estavam ali para serem colocadas nos seus locais de repouso, uma delas faleceu. E aí a mãe do menino que faleceu fez uma troca rápida e discreta que a mãe do outro não percebesse. Só que aí a mãe do menino que sobreviveu ficou muito encucada com aquilo. Falou, não, mas meu filho estava bem. Meu filho é esse, não é o que faleceu não. E ficou aquela disputa. E então as duas foram obrigadas a serem conduzidas ao rei Salomão na época, que de uma maneira a usar sua inteligência para o bem, fez uma seguinte proposta para descobrir então quem era a mãe verdadeira daquela criança que havia sobrevivido. E a proposta foi aparentemente meio trágica, assim, meio marcante, chocante, mas trouxe o resultado que a sabedoria e a inteligência de Salomão propunha. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte então, já que a gente não sabe quem que é a mãe verdadeira, não tem como provar, vamos então, chama lá o espadachim lá, vamos cortar essa criança no meio, e a gente dá uma parte para cada uma, pronto, está resolvido. Imediatamente, a mãe, que sabia que era a mãe da criança que tinha sobrevivido, se ajoelhou, entrou em prantos e falou assim, não, ela é a mãe, pode deixar com ela. E o Salomão olhou para ela e falou assim, não, você é a mãe, você se doou, você sim, está disposta a ver o bem do seu filho, dê a criança a ela. Essa que tinha falado, então a mãe era outra, hein? Está aí um indivíduo de grande inteligência que soube resolver um grande impasse. E o Evangelho segundo o Espiritismo traz para nós reflexões à luz dos espíritos superiores de algo de uma maneira notável. Começa lá no Evangelho segundo o Espiritismo, então, capítulo 7, no item 13, vem um verdadeiro puxãozinho de orelha da espiritualidade em todos nós. Porque, vamos falar a verdade, cada um aqui tem uma virtude. Estou vendo um amigo meu aqui, grande cantor, de notável capacidade vocal, da qual eu não tenho, mas todo mundo tem as suas virtudes. Todo mundo tem uma habilidade em algo. E essa inteligência, então, é para ser utilizada para o bem da coletividade. E o Evangelho começa, então, com aquele tradicional puxão de orelha, para nos situar, para nos colocar no nosso verdadeiro lugar, dizendo assim, não vos ensoberbeis, ou seja, não crie soberba do que sabeis. Porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Ou seja, o indivíduo mais sabichão, mais sapiente, mais conhecedor de tudo na sua área, ainda assim é muito pequeno para esse mundo, em comparação aos outros mundos também. E continua aqui o puxão de orelhas. Suponhamos
sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Ou seja, estamos sendo chamados à realidade, por mais que nós sejamos ótimos profissionais, ótimos em qualquer coisa que a gente faça, é preciso que isso não suba para a nossa cabeça, de modo a gente enxergar as pessoas com o nariz empinado. É preciso desenvolver um senso de, se tenho muito é porque muito foi apostado em mim, muito foi depositado em mim. Se tenho, vamos dizer assim, fazendo uma comparação com uma parte monetária, se tenho muito dinheiro aplicado na minha poupança, é porque o dono do dinheiro entende que eu sou, então, uma poupança segura, que vai fazer bom uso desse dinheiro. Quando ele for necessário ser empregado em algum local para tampar algum buraco, farei. Então esse puxão de orelha aqui já é fantástico, já, calma aí, não vos ensoberbeis, o que você sabe, aí você sabe muito, ainda assim é pouco, você não sabe nada. E continuando, se Deus em seus desígnios vos fez nascer no meio, onde pudesse desenvolver a vossa inteligência, é que quer a utilizeis para o bem de todos. Afinal de contas, para a gente saber algo é preciso que tenhamos tido um mestre, alguém superior a nós. Se tivemos acesso a esse conhecimento, foi porque alguém nos emprestou. E em casos raríssimos, vamos dizer assim, o indivíduo se diz assim, sou autodidata. Eu consegui estudar por mérito próprio, não tive mestre nenhum, eu peguei os livros lá e fui estudar, enfim, sou alguém de uma inteligência rara. Ainda assim, não podemos bater no peito e atribuir tudo a nós, porque por trás de nós existe uma grande influência. Eu me lembro do programa Pinga Fogo, do Chico Xavier. Quem quiser ver, tem no YouTube aí. De 1971. O Chico foi entrevistado por muitas pessoas. Um deles era um pastor evangélico, que fez uma pergunta tentando pegar o Chico, né? Falou assim, Chico, onde estão esses grandes nomes aí da humanidade, os grandes pensadores, estão reencarnados aí? Sócrates, Platão, cadê essa turma aí? Porque eles tinham um saber fantástico, né? Para a época, inclusive, em relação aos demais. E o Chico, muito sabiamente e sem desrespeitar jamais a pergunta feita pelo seu inquiridor ali, fez uma reflexão que eu acho sensacional. Ele falou assim, não seriam eles médiuns? Alguém sabe responder? Se Sócrates, Platão eram médiuns ou não? Eu não tenho dúvidas nenhuma. Não há dúvidas, sim. Afinal de contas, somos todos médiuns, guardadas as devidas proporções. Sem dúvida, estes que, na época, estavam encarnados como Sócrates, Platão, tinham sim uma sua mediunidade, recebiam influências. Ou seja, nenhum de nós pode se dizer sozinho para poder realizar qualquer coisa nessa vida. Estamos sempre acompanhados, inclusive para fazer o mal. Ninguém faz o mal sozinho. Alguém aqui duvida que um assassino está acompanhado por uma multidão de indivíduos que querem lhe incitar o mal, até para prejudicar, às vezes, não necessariamente o assassino em si, mas prejudicar os assassinados? Ou seja, todos estamos acompanhados. As nossas inteligências ainda são muito difíceis de serem analisadas do ponto de vista individual. Temos sim notáveis capacidades, mas não estamos sozinhos. Não há dúvida nenhuma em afirmar isso, de minha parte, que não estou sozinho aqui agora para falar para vocês. Se estivesse, seria muito reduzida a minha capacidade aqui. Mas como a obra espírita compreende de que um expositor possa trazer informações relevantes
as pessoas que lhe ouvem, eu atribuo isso muito mais ao mérito de vocês do que ao meu. Se estou acompanhado aqui, sem dúvida estou, todos estamos. Nossas inteligências têm que ser sempre refletidas da seguinte maneira: poxa, descobri um negócio sensacional, ou tive uma ideia que antes eu não havia tido. Se pergunte sempre, qual é a finalidade dessa ideia? Para o seu crescimento? Ótimo. Mas somente para o seu crescimento e de mais ninguém? Cuidado. Acenda um alerta amarelo. Você pode estar entrando num caminho de difícil retorno. Quando o bem é só para mim, é um bem egoísta. Quando uma descoberta, quando uma intuição vai só me beneficiar, tome cuidado. Você pode estar sendo alvo de uma grande cilada. E continua o texto. A sua inteligência é uma missão que o Criador vos dá, pondo-vos nas mãos um instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias, a conduzi-las a Ele. Ou seja, se temos capacidades, você pode aí pegar qualquer capacidade que você imaginar, seja intelectual, seja financeira. Você tem poder financeiro? A resposta está aqui. A inteligência superior está querendo que você sirva-se de instrumento para auxiliar as inteligências retardatárias. Ou seja, aqueles que estão eventualmente abaixo de nós. E aí a minha reflexão é, poxa, se tem gente abaixo de nós em qualquer área, e sempre tem gente que você conversa assim, parece que a pessoa não sabe o óbvio. Estava falando com o Valdir agora, né, Valdir? Tem coisa que parece que para nós é tão trivial, mas para outras pessoas não é. Da mesma maneira que os benfeitores que estão acima de nós, bom, eles já não pensam isso não, isso é coisa de nós, viu, Valdir? Somos atrasados, não tem jeito, a gente pensa isso, né? O benfeitor pensa assim, mas será que esse Oceander aí não sabe isso? Eles não pensam assim não, porque eles são já sábios, né? Eles não encostam a gente na parede não. É a gente que às vezes coloca alguém na parede e estamos então fazendo um feito equivocado. Constranger alguém com a nossa inteligência é usá-la para o mal. A inteligência sempre tem que ser voltada para o bem. Senão ela é apenas saber, não é sabedoria. Conheço gente de grande capacidade intelectual que passa em concurso em primeiro lugar. Qualquer concurso que a pessoa fizer, ela passa em primeiro, segundo lugar no máximo. Mas não consegue se expressar, não consegue ter afinidade com familiares, não consegue ter uma inteligência emocional, não consegue até manter bons relacionamentos com a família. É preciso transferir essa inteligência notável em transformá-la em sabedoria. Nós espíritas estamos com uma grande oportunidade de entender isso e pegar qualquer que seja a nossa virtude ou as nossas virtudes, porque tem um monte de gente com várias virtudes, e nos recordar que viemos aqui em missão, está aqui no texto. Estamos aqui nos ofertando, aliás, deveria ser esse o entendimento de todos nós, ofertando a nossa inteligência para adiantar as inteligências que ainda estão um pouquinho atrás de nós. Digo um pouquinho porque vivemos em um mundo onde as graduações intelectuais não tem uma oscilação muito grande não, sabe? Não tem gente muito sabida e gente muito tola não. É mais ou menos assim, é uma oscilaçãozinha sutil. E se a gente não tomar cuidado, um dia essa inteligência pode ser tirada de nós ou pode ser assim, colocada em stand-by, quando não a utilizamos para o bem. Quer ver um exemplo prático que todo mundo conhece? Alguém aqui duvida do poder da oratória
e da inteligência para poder cativar multidões do Adolf Hitler? Alguém duvida que era um indivíduo de notável capacidade? Só que utilizando essa capacidade para incitar o mal, próxima etapa é assim, vamos ter que dar um freinho nele aí, porque não que as tuas virtudes vão ser retiradas, ou seja, não há um processo de involução, ou seja, de diminuir a sua evolução. Você continua no patamar evolutivo alcançado e que ninguém tira de você. Mas existem potências que nós desenvolvemos que não são bem utilizadas, que passam a ser colocadas nesse chamado stand-by. Eu desejo que ninguém passe por isso um dia. Desejo que ninguém passe por isso, inclusive nessa encarnação. Que a gente nunca caia num sentimento de culpa, porque assim, o lance não é muito entre um julgamento de Deus, ou que a espiritualidade está promovendo para nós, não. O problema maior são as nossas construções e que só nós sabemos que nós estamos fazendo. O problema maior de nós é ainda não compreender claramente de que o lance não é muito entre nós e Deus, porque Deus é uma providência infinita, amorosa, bondosa, mas o lance é, se eu não fizer algo que seja bom para mim e que eu saiba que está sendo bom para o outro também, gere em mim um sentimento de culpa. E um dia no futuro, pode ser que isso martele na minha cabeça. É o chamado arrependimento, sentimento de culpa. Desejo muito que isso não aconteça com nenhum de nós. Vamos em frente aqui. A natureza do instrumento, agora faz uma comparação com o instrumento que eu acho legal. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se. Por exemplo, a enxada, que o jardineiro entrega ao seu ajudante. Não mostra a este último, ou seja, ao ajudante, que lhe cumpre cavar a terra? Alguém tem dúvida, quando você pega uma enxada assim na mão, todo mundo já pegou um cabo de enxada, uma enxada, alguma vez você ficou em dúvida, será que isso aqui é um palito de dente, ou é uma escova de cabelo? Alguém ficou em dúvida já com uma enxada? Não há dúvida, né, que uma enxada só serve para limpar um terreno, para fazer uma massa ali, para construir uma casa e etc. E nós somos enxadas também. Tem até um amigo nosso, que eu lembrei agora, que o apelido dele é Enxadão. Porque ele é fortão, assim, ele é meio... joga vôlei com nós lá, e ele chega um pau mesmo na bola lá, que parece um enxadão. E nós somos enxadas em algo. Eu, nesse momento, estou tentando ser enxada aqui para expor um tema evangélico. Quando a gente pega, então, o que a gente sabe, não é meio óbvio que nós devemos, então, utilizar esse saber para ajudar as pessoas a saber também? Deveria ser óbvio. Mas, às vezes, parece que as pessoas não entendem isso. Elas resolvem recrudescer ou guardar para si. Resolvem, não, deixa cada um se virar aí. Eu lutei para saber, então agora cada um que lute. Não passa nada para ninguém não. Ou utiliza mal essa inteligência. Por exemplo, você pega um caso, aconteceu com um amigo meu, teve um diagnóstico médico de uma doença de difícil trato, e ele chegou lá, o médico chamou ele para poder dar o diagnóstico. O médico olhou para ele e falou assim, ó, você tem 6 meses de vida. Na lata, assim. Eu falei, nossa, mas não te ofereceram um cafezinho antes, né? Para falar isso. O rapaz, quase que eu desmaiei na hora que ele falou isso para mim. E aí esse amigo meu contou para mim isso, falou assim, isso fazem 12 anos já. Falou que eu tinha 1 mês de vida. Estou aqui, faz 12 anos. E o médico morreu, faz uns 2 anos atrás o médico morreu. Tem uma história parecida com a do Divaldo, né? O Divaldo, aconteceu com o Divaldo isso também. Então assim, será que sendo médico, não dá para ter uma sensibilidade, uma gentileza ali, para falar algo tão delicado assim? Será que sendo professor,
Dá para escrever aqui na lousa? Pode? Posso? Eu lembro quando eu estudei lá no colégio Badibacite, a minha professora inesquecível, que deve estar na vida maior, professora também da minha amiga que está aqui, né, Priscila? Dona Cristina do Amaral Maia, saudosa memória. Eu lá na primeira série, ela fazia assim, ela fazia aqueles riscos na lousa, para fazer a linha, era um negócio fantástico, era retíssimo. Aí tinha que fazer o Czinho, o C, lembra da ondinha? Ela fazia aquele C assim, era mais ou menos assim, ó. Era algo sensacional. Se tirasse uma foto, dá para sobrepor todos os Czinhos, era maravilhoso. Agora, eu achava que o meu Czinho era muito bom também. Não dá nem para eu reproduzir aqui, que hoje eu sei fazer, né? Mas eu imagino que devia ser um C assim, um negócio meio assim. Era algo parecido com isso aqui. Sabe o que a dona Cristina fazia comigo? Ela chamava eu e falava assim, vem cá, filho. Vem cá, ó. Ela apagava, que eu escrevia com lápis, né? Um livro de caligrafia. Pegava na minha mão e falava assim, ó, com a mãozinha quentinha dela, lembro até hoje o calor da mão dela. Então ela fazia assim, ó. É assim, apagava tudo aqui. Ó, o Czinho, ó, bem devagarzinho. Não precisa ter pressa, não. Ela falava assim, ó. É assim, então. Eu falava, agora eu sei descobrir que eu estava fazendo errado. Alguém aí tem dúvida que é uma inteligência usada para o bem? Alguém que faz isso? Até me emociona um pouco de falar dela. Talvez ela esteja aqui. Mas enfim, vamos adiante. Que dirias então se esse ajudante pegasse a enxada, em vez de trabalhar, e erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Dirias que é horrível e que ele merece ser expulso? Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Vocês conhecem gente querendo destruir a ideia de Deus aí? Se não conhece, basta abrir as redes sociais. Eu já ouvi conversa de gente falando assim que Deus é o ópio de pobre. Ou seja, Deus é conversa inventada aí pela sociedade só para consolar quem é pobre. Eu já ouvi isso. De gente graduada, professor de faculdade. Óbvio que eu não vou dizer de onde é, nem quem é. As pessoas estão querendo destruir a ideia de Deus em nós. Estão querendo nos desunir. Estão querendo nos separar. A grande cilada. Isolados, somos frágeis. Separados, nos tornamos combatentes uns dos outros. Território do mal. Terreno fértil para o mal se estabelecer. E o mal se estabelecendo, a ideia de Deus desaparece. Portanto, se você acredita que no futuro, no mundo de regeneração, haverão separações, pula desse barco correndo, você está equivocado. O mundo caminha para a unicidade, inclusive de religiões. Perguntaram para o Chico Xavier se o Espiritismo era o futuro das religiões, sabe o que ele disse? Ele falou, não, meu filho, de forma alguma, seria pretensão demais para nós afirmar uma coisa dessa. Eu diria que o Espiritismo traz muitos elementos de algo que um dia todas as religiões vão se fundir. Nesse dia eles vão dar um nome de fraternidade. Vai ser a religião do futuro. O Espiritismo vai estar lá no meio, colaborando poderosamente para que a fraternidade se estabeleça. Então, aqueles que querem utilizar da sua inteligência, ou até pegar, te raptar na sua intelectualidade, e te fazer acreditar que o lance legal é separar a gente, essas pessoas vão ter um trágico arrependimento no futuro. Como disse meu amigo Valdir agora há pouco, uma grande decepção na chegada ao mundo espiritual. Poxa, você teve tanto acesso a conhecimento, inclusive não bastasse o conhecimento, você teve muita saúde para poder discernir, você teve acesso a livros. Hoje em dia não precisa nem de livro mais, está tudo na internet, de graça ainda. Não dá nem para dar essa desculpa, mas que livro é caro, né? Tem tudo de graça na internet. Quer dizer mesmo que você estudou tanto, virou um grande filósofo, um grande intelectual, e criou aí um mecanismo de dividir as pessoas? É isso mesmo? Que você achou que era o correto?
Você acha que no mundo de regeneração vão ter divisões? Outra pergunta para o indivíduo que pega a enxada e tenta dar na cabeça do seu senhor. Tem ele direito ao salário prometido? Resposta taxativa dos Espíritos. Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Quer dizer, vou pegar a enxada, vou pegar o meu mecanismo, meu instrumento de produzir o bem, de arar aqui uma terra, fazer um plantio, construir uma casa, fazer massa aqui, e vou dar na cabeça do meu patrão. Que salário que eu vou receber? A ordem divina é de construção. Precisamos construir. Aliás, nós precisamos construir menos muros, né, e mais pontes. O mundo está cheio de muros. Mundo feliz é mundo sem muro. Reparou que os países mais felizes, mais civilizados, o pessoal não constrói muro entre as casas? Repararam isso? Fui para o sul esses dias atrás, aí, fiquei espantado positivamente. Não vi um muro nas casas lá. Não tinha muro. Vai para o sul, lá que você vai ver isso. Não estou nem dizendo aqui que o pessoal do sul é mais evoluído, não necessariamente, né? Mas já é um avanço. Eu não consigo acreditar num mundo de gente inteligente, onde você mora numa cidade que na lotérica tem que ter cordinha na caneta Bic lá, senão o pessoal leva embora. Não dá para imaginar que uma população dessa está agindo de forma inteligente. Se não puser uma cordinha grossa lá, tem lugar que até não é nem cordinha mais, já é é uma correntinha, né? Porque não dá para cortar com a tesoura. Não é possível isso, gente. Namoramos em Rio Preto. Tem corrente na bica das lotéricas que a gente vai. Tem alguma coisa errada acontecendo com a gente. Nós temos que levar essa ideia para frente. Para todo mundo que a gente conversar, as nossas conversas têm que ser edificantes. Nós temos que construir uma mentalidade mais elevada, porque o Brasil é um país maravilhoso. É um povo inteligentíssimo e bondoso. Falta educação. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada, diz aqui o Evangelho. Se todos os homens que a possuem dela se servissem em conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades, e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Nossa, então senti uma ameaça agora aqui no ar. Fomos ameaçados que uma poderosa mão pode nos retirar. Pois é, porque nos ama. É uma mão de amor, não é uma mão de punição. É que nem um pai que tira o carro do filho, porque sabe que o filho anda 150 por hora aí na rodovia, dando cavalo de pau. Você acha que o pai ama o filho se ele tirar a chave do filho ou não? Do carro? Ele ama muito, mas não vai dirigir mais. Você sabe dirigir de uma forma habilidosa, mas perigosa. Você até sabe ele guiar bem, mas podem acontecer imprevistos. Pode entrar um animal na frente, pode aparecer uma criança do nada ali, se atropelar uma criança. Então, fiquei sabendo que você está andando a 150 por hora, vai ficar sem carro. Será que esse pai ama o filho? Ou ele é um pai punidor, um pai opressor? Muito pelo contrário. Deus ama. Se um pai humano aqui, eu que sou pai também, faria isso tranquilamente. Imagina, será que eu sou um pai melhor que Deus? É para nós? Então a providência divina, que a gente dá o nome de Deus, sempre faz algo para nos providenciar, que o nosso trajeto seja o menos
defeituoso possível. Que a nossa jornada obtenha êxito. E quando percebe, então, como eu usei aqui o exemplo do Hitler, que é uma inteligência que não foi bem empregada, em próximas edições nossas, como disse o nosso irmão Carlos, né, a vida é uma só, as encarnações são múltiplas, né? Mas na minha continuidade da minha vida, que será a minha próxima encarnação, eu sendo aquele filho que não sabe utilizar bem o veículo, virei em condições de não mais dirigi-lo, para não atropelar ninguém, para não gerar mais problema para a minha vida, para não gerar mais pontos no meu prontuário divino. Como dizem os nossos irmãos hindus, para não gerar mais karma. Eu tenho uma inteligência, mas precisa então ser delimitada. Pergunta íntima para nós nos fazermos. Tenho usado o meu conhecimento de qual forma? Todo mundo responde para si mesmo. Tenho sido amável para explicar as coisas para alguém? Ou chego na brutalidade? Oh, mas você é um jumento mesmo, hein? Você não está vendo aí que está errado? Imagina a dona Cristina falando isso para mim. Eu teria caído numa crise ali terrível. Na época, né? Fragilidade, 7 anos de idade. Construindo uma autoestima ainda ali em processo inicial, ali engatinhando a minha autoestima. E as pessoas estão ao nosso redor? Ah, não, mas o sujeito já é velho já. Pois é, ele é velho no corpo. Tem muitos indivíduos que eu conheço que estão com 70 anos de idade, mas com a cabeça e com a fragilidade espiritual de uma criança. Nós não sabemos quem está ao nosso redor, qual que é a qualidade da autoconcentração de valor íntimo que cada um tem. Tem muitas pessoas que basta um olhar bem empregado, de forma ferina, para você destruir a pessoa. Um olhar de quem sabe das coisas. Nós temos que tomar cuidado com a inteligência como nós utilizamos a nossa maneira de olhar para as pessoas. E voz, então? Esse instrumento maravilhoso de comunicação. Nós temos que saber o tom de voz para explicar as coisas. Tom de deboche é desrespeito, disfarçado de bom humor, né? Ah lá, ó, não sabe desenhar, ó. Aí, ó, eita, vou te falar, isso aí vai, com uns 30 anos de idade ele vai aprender, viu? Parece um ótimo humor, né? Mas tem gente que está sendo ferida aí. Isso não é inteligente. Ah, mas eu achei engraçado, eu ri aqui. Vocês não acharam engraçado, não? Se tem alguém sendo ferido, não é engraçado. Não pode ser engraçado. Se está machucando alguém, nós temos que tomar cuidado. Tenho usado minha inteligência para servir ou para aparecer? Meu intuito é vaidade, demonstrar o meu saber aqui, porque sabe, né? Estou aqui numa posição de superioridade em todo mundo, né? Até dou faço aquele charme. É isso é essa a minha proposta? Se essa for a minha proposta, comece a guardar o seu burrinho na chuva, aliás, na sombra, que vem tempestade aí. Você vai ficar sem esse burrinho aí. Cuidado. Vaidade só leva a gente à bancarrota, ao abismo, à solidão, à autodecepção. Chegar no momento da vida que você fala, meu Deus, o que adiantou minha vaidade, né? Olha minhas rugas aparecendo aqui. Até meu tamanho que eu tinha diminuiu uns 5 centímetros aqui, porque a gente vai ficando velho, né? Vamos diminuindo o espaço articular. Nem o tamanho que você tinha, você não vai ter mais. Isso é para todos. Tola aspiração da vaidade. Tenho usado minha inteligência para unir ou para separar? Essa dói, hein? Ano de eleição, então, hein? Nosso intuito como seres sapientes de política, né? Todo mundo é especialista em política. Hoje em dia, todo mundo aqui está
expert. Só que a expertise da política é a política do Cristo. É a política de assim, que lado que você está? Ah, estou do lado A ou B? Ah, estou do lado B. E o lado do Cristo era qual? Dos dois, né? Porque o lado A e o lado B tem pontos positivos. Tem pontos negativos também. Nós precisamos começar a nos unir para ver o que nós temos em comum e nos distanciar daquilo que nos divide. Essa é a inteligência do futuro. Ouça quem tem ouvidos. Aliás, não ouçam o que eu estou falando. Peguem o Evangelho. Está no Evangelho. Manual de sobrevivência para um futuro não muito distante. Só perpetuarão aqueles que estiverem em concordância na prática disso aqui. Saber, a gente sabe, né? Eu mesmo estou tentando muito conseguir fazer o que eu falo aqui. Confesso que ainda não consigo. Seria hipocrisia da minha parte, né? Vir aqui e falar, faço tudo isso aqui. Seria uma mentira, né? E uma hipocrisia. Não faço isso que estou falando aqui ainda. Estou me encaminhando para fazer um dia. Meu desejo é que todos um dia consigam também. Fica meu agradecimento pela gentileza dos olhares, das presenças gentis, dos amigos, dos conhecidos, desejando que o nosso Mestre Jesus consiga obter ferramentas, como ele vem tentando fazer ao longo dos milênios, para nos colocar nesse bom trilho. Não de uma forma obrigatória, você não é obrigado a seguir isso aqui, mas que a gente consiga discernir e descobrir que esse é o trajeto mais fácil a ser seguido, porque não duvidem, fazer o mal pode parecer mais fácil, mas as consequências são muito severas. O mal é aquela satisfação momentânea, sabe? Você faz agora, dá uma sensação de justiça, de resolver a parada aqui. Mas a frustração pode durar séculos. Portanto, fazer o bem é difícil? Fazer o mal também tem consequências difíceis. Escolha o seu difícil. Deus nos abençoe. Muito obrigado.